E aí, povo, preparado? Mais uma lei, né? A lei da reprodução. Ai, parece que vai falar assim só, a gente tem que se reproduzir e faz parte da lei de Deus, tem que ter povoar o mundo e era isso. Não, a lei é muito mais ampla do que isso, tá, gente? E vai fazer a gente pensar um pouco também. Então, claro, né? A lei de reprodução vai falar sobre a importância da reprodução para manter a vida. Imagina se todos os animais, se os seres humanos parassem de se reproduzir, a vida humana iria acabar. Isso é fato. Mas ao mesmo tempo, há uma preocupação de que o excesso, o excesso da população humana, e isso é perguntado por Kardec, né, se vai chegar um ponto que a Terra vai ficar cheia, que não vai ter condições de todo mundo viver, né? E aí o que ele diz? Que Deus sempre proveu o equilíbrio, né? E a gente vê, né? Aí vem as pragas, vem as coisas ruins acontecendo, né? E que aí acabam fazendo que o planeta tenha um certo equilíbrio. Sempre que o ser humano passa essas barreiras, né? Não é pela quantidade de pessoas, mas pela forma que a gente faz. A gente consome demais, a gente vai ver isso melhor na lei de conservação, né? A gente acaba consumindo demais, a gente usa os recursos da natureza de forma errada e, claro, poderia ter uma população muito maior consumindo bem menos. Então, o equilíbrio Deus vai sempre prover, inclusive entre os animais, né? Por isso que existe essa cadeia alimentar que faz com que um animal ali, ao ser predador de outro, mantenha ali as populações dos animais também sob controle, né? Às vezes nós, seres humanos, resolvemos puxar um bicho de um lugar para o outro, que nem não tem o animal ali predador, e aí acaba dando uma desordem, mas daí é a gente que mete o pé pelas mãos e a natureza sempre vai dar um jeito de se equilibrar. E aí pergunta sobre os anticoncepcionais, né? Se a gente pode fazer uso dos anticoncepcionais e inclusive com os animais, né? Se a gente pode, de certa maneira, controlar a reprodução dos animais. E aí a resposta é que a gente não deve interromper, né, o processo ali, a gente não deve interferir se não há necessidade. Mas quando há necessidade, com bom senso, sem a gente exagerar, não tem problema, né? E que Deus, inclusive, faz uso da inteligência do homem para manter esse equilíbrio. Então, ok, se sintam tranquilos por tomar seu anticoncepcionalzinho, mas pensem, por que eu estou tomando? Ah, porque agora, nesse momento, eu não posso ter filhos, por isso, por aquilo, aquilo outro. Ok. Ah, mas eu não quero ter filhos. Ok. Então, mas a gente tem que se perguntar o porquê. Porque às vezes a gente fica esperando ter uma condição material, que não é o mais importante. O mais importante é a gente ter preparado moralmente, com amor, com carinho, para receber uma criança. Mas às vezes a gente vai botando ali obstáculos porque a gente não quer lá assumir lá a nossa continha que a gente deixou preparada no passado, né? Às vezes, muitas vezes a gente já tem vamos dizer assim, um filho já pré-determinado e a gente acaba querendo se esquivar porque aqui a nossa realidade é diferente, tá? Então, eu tenho uma historinha que eu gosto muito, uma história que eu vi muito antiga, muito tempo atrás, que era uma família rica que não queria ter filhos e tinha uma empregada muito pobre que já tinha vários filhos. E aí a espiritualidade percebendo que aquela família não ia realmente ter filhos, chama a empregada durante a hora do sono na espiritualidade, né, no ambiente preparado para isso, e solicita ela para que ela tenha mais um filho e ela aceita tranquilamente ter mais um filho. E esse filho passa então a conviver com aquela família que ele precisava conviver, né? Então, a espiritualidade é perfeita, Deus é perfeito, as leis são perfeitas e as coisas funcionam muito bem.
Agora, claro, as dívidas que a gente deixa nessa encarnação, a gente vai ter que acertar na outra, né? Se eu não tenho, não consigo agora ter filhos, ok, uma outra encarnação, se for a necessidade, ter que passar uma gestação, se for necessário ter esse sentimento materno, lá na frente eu vou resgatar e eu não preciso me angustiar por isso. O que o livro dos Espíritos nos fala? Que a gente não pode, não deve cometer o aborto. Que aí sim eu estou pecando gravemente, eu estou tirando a vida de um ser. Então antes eu usar o método anticonceptivo, né, do que eu pegar e resolver fazer um aborto. Mesmo no início da gestação não existe nenhum período que é permitido dentro da doutrina espírita. Mesmo que a lei humana permita, a doutrina espírita nos esclarece que aos olhos de Deus não é legal. Mesmo quando tem uma malformação que vai viver poucas horas, o espírito vai viver o tempo que é determinado. Apenas quando, no caso, né, quando é a vida da mãe que está em jogo, aí é interessante, né, é importante a gente preservar aquela vida que já está em andamento. Então, quando o risco da vida da mãe está em jogo, aí sim o aborto é uma condição a ser pensada. Esse capítulo fala também do celibato voluntário, né, daquelas pessoas que não querem casar ou que se dedicam à religião e não casam. Quando isso é feito de uma maneira natural, para auxiliar os outros, para se envolver em causas humanitárias, enfim, buscando auxiliar os outros mesmo, não as suas vaidades, né, não o seu orgulho, ai, eu não quero, né, pessoas incomodam, eu quero ser solteira para aproveitar a vida, ou ai, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não. Quando é uma coisa de coração para auxiliar os outros, ok. Agora, quando é uma coisa para minha vaidade, para meu orgulho, não é bom, não. Não é aprovado, né? Então, a gente sabe que a família é muito importante. A gente sabe que o casamento mostra um processo evolutivo na vida do ser humano, né? Que as uniões afetivas mostram uma evolução, começa ali então a se formar as famílias, né? Antigamente não tinha isso, né? Não tinha sentimentos nos relacionamentos. Agora eu vou perguntar para vocês, será que casamento é eterno, insolúvel? Diz que isso é muito contrário à lei de Deus. Ah, mas fala lá na igreja lá que Deus uniu, o homem não separa. Casar, seja numa igreja, seja no cartório, seja se juntar, o que significa união de Deus? Só porque foi numa igreja, foi Deus que uniu? Quantos casamentos, com todas as pompas e circunstâncias, a gente conhece, que a gente sabe que não tem amor, não tem sentimento, é porque quer o dinheiro, é porque o corpo da pessoa é bonito, é porque a mídia vai achar interessante. Isso não é união divina. Quando é uma união realmente por Deus, aí sim vale a pena a gente insistir, a gente tentar, né? Quando existe amor, né? Quando existe sentimento, aí vale a pena a gente insistir um pouco mais. Mas se está trazendo sofrimento, dor, angústia, se eu não estou mais suportando, para que eu vou ficar insistindo em algo que não tá ajudando ninguém, tá? Isso é outra coisa que fala no livro aqui, né? Sobre o casamento. Inclusive fala se a gente voltasse atrás, não tivesse mais o casamento. Aí os espíritos respondem que a gente ficaria até atrás de alguns animais, né? A gente teria regredido e ficaria até atrás de alguns animais que conseguem ali ter seus parceiros, sua família. Uma coisa interessante que também que eu vou falar, né? Sobre o ser humano modificar ali geneticamente plantas, animais, né?
se isso seria contra ou não essa lei natural da reprodução. E aí, mais uma vez, os espíritos dizem que tudo que a gente puder fazer para alcançar a perfeição, ok. E que Deus usa o ser humano para alcançar os seus objetivos. Mesmo que ele tenha um interesse apenas no financeiro, em ganhar, né, sei lá, ganhar prêmio porque fez uma grande descoberta, ou ganhar dinheiro, ele não vai ter ali, nesse caso, né, o reconhecimento do que ele fez moralmente, né, mas vai ter ainda o benefício da parte intelectual do que ele aprendeu com isso, né. Então, todo mundo sai ganhando, porque o desenvolvimento vai acontecer e ele ainda vai ter a parte intelectual ali desenvolvida. Então, ok, né, não vamos julgar tanto, a ciência tá aí para nos auxiliar a atingir a perfeição, a atingir os desígnios de Deus. Claro que com cautela, né, pensando no bem-estar de todos. Então, gente, tem muita coisa a mais, é bastante coisa nesse capítulo. Eu vou deixar hoje um link de um filme, Deixe-me Viver. Tem um livro também, vou ver se eu consigo o link do livro, para deixar aqui para vocês também. Que fala um pouquinho dessa questão aí do aborto, né, já que a gente falou um pouquinho hoje, pra gente entender um pouquinho como é que funciona ali a questão do reencarne, né, e eu espero que vocês, quando tiverem a oportunidade, assistam. Então fiquem com Deus e voltamos em seguida, né, para mais um vídeo pra gente continuar aí os nossos resumos.